ao 10º ano da CPFL Cultura e da gravação do programa CPFL, Café Filosófico CPFL. Hoje daremos continuidade ao módulo 7 Prazeres Capitais, de curadoria do historiador Leandro Carnal. Lembrando que, nesse módulo, discutiremos em cada programa um dos pecados capitais sob o olhar atual, durante os meses de março e abril. No programa de hoje, falaremos sobre preguiça e diligência, com o filósofo Oswaldo Giacoia, que também está lançando o seu mais novo livro, Heidegger Urgente, pela editora 3 Estrelas. Oswaldo Giacoia é filósofo, doutor em filosofia pela Universidade Livre de Berlim. Atualmente é professor titular da Unicamp. Desenvolve pesquisas e estudos de Nietzsche, bem como do idealismo alemão e os seus desdobramentos contemporâneos. Autor de diversos livros, como Pequeno Dicionário de Filosofia Contemporânea, Nietzsche, para além do bem e do mal, Labirintos da Alma, entre outros. Alguns desses títulos, é claro, inclusive o seu novo livro, estão sendo vendidos aqui pela nossa parceira da Livraria da Vila, e o autor fará uma sessão de autógrafos após a palestra, portanto, garanta já o seu. Né? Após o encontro, o convidado responderá às questões do público. Sem mais, desliguem os seus celulares, por favor, e sem mais, vamos chamar o palestrante aqui ao palco. Vamos recebê-lo com um aplauso. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de expressar o meu agradecimento mais profundo ao meu querido amigo e colega Leandro Carnal, cujo convite me enseja o privilégio de fazer parte dessa programação e, portanto, de retornar à CPFL Cultura e ao convívio com vocês, o que para mim é uma alegria imensa e também uma honra muito grande. Eu gostaria de agradecer também aos responsáveis pelo Café Filosófico da CPFL Cultura, pela oportunidade, cumprimentar a todos os que se encontram fisicamente ou virtualmente presentes, e agradecer também pelo apoio e pela solidariedade aqui nessa noite. Muito obrigado. Eu pretendo apresentar a vocês algumas reflexões sobre a preguiça e a diligência, a pedido do meu colega Leandro Carnal. E gostaria de iniciar a minha intervenção lembrando que a inclusão da preguiça entre os 7 pecados capitais está profundamente relacionada a uma certa interpretação de um sentimento que nós conhecemos menos do que a preguiça, que é a assídia. E esta relação entre a assídia e a preguiça, ela está atestada desde os textos mais antigos, ela pode ser encontrada, por exemplo, em Tomás de Aquino, e ela é encontrada também no catecismo atual da Igreja Católica, de que eu cito um curto trecho. Esse trecho diz o seguinte: os vícios podem ser classificados segundo as virtudes que contrariam, ou também eles podem ser reduzidos aos pecados capitais que foram discriminados como tais pela experiência cristã, por Santo João Cassiano, seguido por São Gregório o Grande, e eles são chamados capitais porque geram outros vícios. Esses pecados são, então, o orgulho,
a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula, a assídia ou preguiça. Nós encontramos isso do mesmo modo, ou pelo menos de um modo bastante semelhante, em São Tomás, na Suma de Teologia, onde São Tomás escreve, aspas, um vício capital é aquele do qual naturalmente procedem outros vícios. E assim como os homens fazem muitas coisas por causa do prazer, assim também fazem muitas coisas por causa da tristeza, para evitá-la ou arrastados pelo peso da tristeza. E esse tipo de tristeza, a assídia, é convenientemente situado como vício capital. Vocês percebem, então, que há uma certa espécie de tristeza, digamos assim, de acidez afetiva, um sentimento meio azedo, que se chama assídia ou preguiça, e justamente essa equivocidade de assídia ou preguiça me parece extremamente importante para os fins desse nosso encontro de hoje. Seria preciso, então, que a gente se perguntasse, em primeiro lugar, por que preguiça ou assídia? E eu acho que o fato de que nós tenhamos dois significados para o mesmo pecado capital pode nos mostrar a importância desse pecado como fonte geradora de uma situação de ânimo, de uma espécie de estado afetivo extremamente perigosa. Tão perigosa que o filósofo italiano contemporâneo Giorgio Agamben pode classificá-la como uma catástrofe antropológica que se abate sobre os homens religiosos. Eu vou ler aqui um curto trecho do Giorgio Agamben em que ele tenta fazer uma espécie de descrição do que seria a assídia, uma espécie de mostração do que seria esse sentimento. E ele descreve, então, um texto muito antigo do início da Idade Média, em que nós lemos o seguinte: se o monge, afetado pela assídia, põe-se a ler, ele logo se interrompe, se agita e, num minuto mais tarde, cai no sono. Ele esfrega o rosto com as mãos, estende os dedos e, depois de ter colocado o livro diante dos olhos, avança algumas linhas, retomando e balbuciando o final de cada palavra que lê. De tempos em tempos, ele enche a cabeça com cálculos ociosos, conta o número das páginas e das folhas dos cadernos, e ele toma ódio pelas letras e pelas belas miniaturas que tem sob os olhos, até que, por fim, fecha o livro, toma um recosto para a cabeça e cai num sono profundo e curto. Fim de citação. Nós vemos aqui, portanto, uma espécie de descrição, uma fenomenologia da assídia, que é uma pintura muito próximo da lassidão, da indolência. O que aproxima a assídia de um certo tipo de sentimento extremamente importante, que é a melancolia. E, de fato, esta melancolia é que constitui a catástrofe que se abate sobre os homens religiosos. E é uma catástrofe porque ela gera o tédio, o desinteresse, uma espécie de fastio e de asco pelo esforço em geral, seja ele físico ou seja mental, e que é alguma coisa ainda muito mais perigosa do que a simples inação, a desídia, a indolência ou a preguiça. De tal maneira que nós podemos dizer que a assídia, enquanto pecado capital, ela tem duas filhas, a melancolia e a preguiça.
Mas se fosse só isso, ainda nós poderíamos dizer que a situação é relativamente simples. O problema é que destas duas filhas da Assídia nascem duas atitudes simetricamente opostas, completamente distintas do ponto de vista daquilo em que elas se mostram. Temos, de um lado, a inércia, a vagabundagem, a improdutividade, isto é, aquilo que para uma sociedade mercantil como a nossa, que valoriza sobretudo como virtude a produtividade, é alguma coisa intolerável. Mas, por outro lado, nós também temos com a assídia uma espécie de aversão e de repugnância, um estado afetivo extremamente negativo, que se coloca como uma espécie de fastio daquele que é acometido desse sentimento por uma espécie de percepção do absurdo da nossa existência, isto é, com uma profunda insatisfação pela falta de sentido de qualquer ação e, em geral, pela falta de sentido da nossa vida enquanto tal. Ora, é justamente esse estado aversivo que é aparentado com a preguiça, mas, por outro lado, é diferente dela, que vai gerar alguma coisa totalmente diferente da indolência, da inação, da lassidão, que é justamente esse nosso ativismo, essa necessidade de uma atividade febril e incessante, justamente para vencer essa repugnância perante uma espécie de sentimento esmagador da miséria das nossas vidas. Sendo assim, a assídia remete tanto à famigerada preguiça, que, como nós sabemos, é a oficina do diabo, quanto também à necessidade premente de entorpecimento para o mal causado pela ferida da existência. Por essas duas razões, ela se impôs à consciência religiosa cristã e à moralidade ocidental em geral, justamente como um vício cardinal ou um pecado capital. Eu quero tratar, então, destas duas variantes da preguiça, da indolência, da inação, do ócio, por um lado, e, por outro lado, dessa necessidade compulsiva de agitação permanente que funciona para nós como uma espécie de adição ou necessidade de entorpecente. E eu queria trazer para vocês um trecho de Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, onde me parece que esta situação que eu procuro descrever a vocês em linhas gerais aparece tratada por ele sob uma figura. Essa figura é a figura do último homem. Trata-se de uma figura estranha, aparentemente desconcertante, e que aparece nesse texto que eu vou ler aqui a vocês, justamente ao lado de uma outra figura, que é o seu contrário, que é a figura do além do homem ou do super-homem. Esse trecho que eu vou ler para vocês é a narrativa de um fracasso retumbante. O personagem Zaratustra vai para a praça do mercado para anunciar aos homens uma nova perspectiva de sentido para a humanidade, isso é, o além do homem ou o super-homem. E constata que tudo aquilo que as pessoas que estão reunidas na praça querem é o inverso do super-homem. O que eles querem é justamente o último homem. Então eu vou ler para vocês uma passagem a esse respeito. A respeito da significação da figura do último homem e da sua relação com o nosso tema. Que é o amor? Que é a criação? Que é a nostalgia? O que é a estrela? Assim pergunta o último homem e pisca os olhos. A terra se tornou pequena então, e sobre ela
saltita o último homem, que torna tudo pequeno. A sua estirpe é indestrutível como a pulga. O último homem é o que vive mais tempo. Nós inventamos a felicidade, dizem os últimos homens, e piscam os olhos. Abandonaram as regiões onde é duro viver, pois a gente precisa de calor. A gente, inclusive, ama o vizinho e se esfrega nele, pois a gente precisa de calor. Adoecer e desconfiar, eles consideram perigoso. A gente caminha com cuidado. Louco é quem continua tropeçando com pedras e com homens. Um pouco de veneno, de vez em quando, produz sonhos agradáveis. E muito veneno, por fim, para ter uma morte agradável. A gente continua trabalhando, pois o trabalho é um entretenimento, mas evitamos que a diversão nos canse. Já não nos tornamos nem pobres, nem ricos. As duas coisas são demasiadamente molestas. Quem ainda quer governar? Quem ainda quer obedecer? As duas coisas são demasiadamente molestas. Nenhum pastor e um só rebanho. Todos querem o mesmo, todos são iguais. Quem sente de outra maneira, segue voluntariamente para o hospício. A gente ainda discute, mas logo se reconcilia, senão estropia o estômago. Temos o nosso prazerzinho para o dia e o nosso prazerzinho para a noite. Mas honramos a saúde. Nós inventamos a felicidade, dizem os últimos homens, e piscam o olho. Final da citação do texto de Nietzsche. Ora, o que eu quero tentar mostrar a vocês aqui é que essa figura do último homem é tanto o signo quanto a alegoria de uma visão fantasmagórica. Com base nela, acredito que nós possamos entrever uma das mais profundas e inquietantes suspeitas de Nietzsche, aquela que o colocava diante dos seus dois sentimentos mais implacáveis: a compaixão pelo homem moderno e o asco despertado pela visão da sociedade contemporânea. Esses dois sentimentos, asco e compaixão, aparecem tematizados pelo filósofo em vários momentos da sua obra, e numa delas em particular, nessa frase: creio que tudo o que hoje, na Europa, estamos habituados a venerar como humanidade, moralidade, humanitarismo, justiça, pode ter um valor de fachada, como enfraquecimento e mitigação de certos impulsos fundamentais, poderosos e perigosos. Porém, a despeito disso, não é nada além do que o apequenamento inteiro do homem, a sua definitiva mediocrização, se me quiserem desculpar uma palavra desesperada para um assunto desesperado. Os tempos modernos, portanto, os nossos tempos, se inauguram justamente sob o signo dessa figura. E com a abolição teórica, a condenação moral, jurídica e política da escravidão, uma instituição banida da cena pública com a configuração do republicanismo e do moderno Estado democrático de direito. No entanto, a proibição legal da escravidão institucional não poderia suprimir o reino das necessidades, as urgências da conservação da vida e a necessidade incontornável do trabalho. Justamente por causa disso, o homem moderno vive uma dilaceração, uma espécie de fragmentação e de contradição entre duas aspirações. De um lado, a necessidade da luta pela sobrevivência, a luta pela produção e reprodução
da vida material, e, de outro lado, a necessidade igualmente premente de elevação espiritual. Justamente por isso, num momento em que se inicia o projeto político da modernidade, é necessário travestir a necessidade de reprodução da vida, isso é, a necessidade do trabalho, do esforço e da fadiga, com uma certa tintura de nobreza. É justamente daí que nascem as palavras dignidade do trabalho e dignidade do homem, como se as duas coisas estivessem essencialmente relacionadas. O último homem é o lídimo representante dessa contradição. Nele, a ideologia do igualitarismo solda-se com uma fundamentação político-religiosa proporcionada pela moral hegemônica da sociedade ocidental, a saber, a moral cristã ascética da operosidade, da diligência, do sacrifício e do mérito exclusivamente medido em termos de produtividade. Daí resulta que o projeto político moderno, sob a forma da extensão planetária da igualdade democrática como única forma de legitimação ético-jurídico-política, constitui uma forma de organização social que empreende e promove a mediocrização e a autodiminuição de valor do homem. É justamente sob a égide do liberalismo burguês, com as suas aspirações universais à igualdade, que se opera uma tentativa de universalização das instituições democráticas e, a partir daí, o nivelamento do homem transformado em rebanho uniforme e coletivo anônimo de indivíduos laboriosos. Daí o nosso visceral ódio à preguiça e a sua transformação em pecado capital. Ao instituir-se como valor absoluto, submetendo a si toda e qualquer outra forma de sentimento de valor e parâmetro de avaliação, as ideias modernas, ao mesmo tempo em que empreendem um efeito de nivelamento massivo do homem ocidental, satisfazem uma vontade de poder tirânica. Expressões desse movimento são a estéril autossuficiência da nossa própria civilização e a redução utilitarista do ideal de felicidade a conforto, segurança e bem-estar, e a autocompreensão do homem europeu moderno como sendo o sentido do progresso e o final da história. Nietzsche procura descrever todo esse longo processo que conduz a esta hegemonia do último homem, tal como se por ele se produzisse não apenas uma reificação do humano, mas um nivelamento identificador, que pode ser considerado como um processo histórico em acelerada marcha triunfal que emerge da Revolução Industrial. Trata-se de um extraordinário paradoxo, de uma vontade de poder que se quer diminuída e que, para tanto, necessita de uma justificação filosófica e ética. Aspas, demonstrar a necessidade de que há um emprego sempre mais econômico do homem e da humanidade, há uma sempre mais firmemente intrincada maquinaria de interesses e rendimentos, produz um processo de adaptação, de nivelamento, que eu denomino chinesismo superior, escreve Nietzsche, preparatório da maquinalização da humanidade em grande estilo. Se temos, primeiramente,
escreve ele num outro texto, uma administração econômica global da Terra, então a humanidade, como maquinaria, pode encontrar a serviço dela o seu melhor sentido, como um imenso mecanismo de engrenagens sempre menores, sempre mais sutilmente adaptadas, como um sempre crescente tornar-se supérfluos de todos os elementos que dominam e comandam, como um todo de imensa força cujos fatores singulares representam forças mínimas, valores mínimos, maquinaria global e solidariedade de todas as engrenagens para promover um máximo de exploração do homem. Vê-se, o que eu combato, escreve Nietzsche, é uma espécie de otimismo econômico. Como se o crescente prejuízo de todos, também o proveito de... Como se, com o crescente prejuízo de todos, também o proveito de todos tivessem necessariamente que crescer. Porém, o que me parece ser o caso é exatamente o contrário. O prejuízo de todos se soma numa perda global. O homem se torna menor, de modo que não se sabe mais para que serviu esse formidável processo. Um para quê? Um novo para quê? É disso que a humanidade necessita. Bem, vemos então aqui que, em face desta descrição que eu procurei apresentar a vocês do último homem e do seu resultado, ou seja, esse enorme prejuízo econômico de reificação e nivelamento global da humanidade em escala planetária, o que o Nietzsche se empenha em fazer é buscar uma nova perspectiva de sentido. Ora, aquilo que aparece para nós como uma nova perspectiva de sentido é justamente a glorificação do trabalho, a valorização do trabalho como sendo a expressão essencial da dignidade do homem. Eu penso que Nietzsche aqui é talvez um dos primeiros e mais radicais apologistas do ócio e da preguiça. E que talvez este novo sentido só possa realmente ser entrevisto a partir de uma apologia do ócio e da preguiça com boa consciência. Cito um texto muito saboroso. Os apologistas do trabalho, na glorificação do trabalho, nas incansáveis referências à bênção do trabalho, vejo a mesma ideia oculta que há no louvor das ações impessoais e de utilidade geral. A do temor ante aquilo que é individual. No fundo, sente-se agora a visão do trabalho, entendo por isso a dura laboriosidade desde a manhã até a noite, que semelhante trabalho é a melhor polícia, que ele detém as rédeas de cada um e sabe impedir o desenvolvimento da razão, dos anseios, do gosto pela independência. Pois ele despende muita energia nervosa, subtraindo-a à reflexão, à ruminação, aos sonhos, às preocupações, ao amor e ao ódio. Ele coloca diante da vista um pequeno objetivo e garante satisfações regulares e fáceis. Assim, terá mais segurança uma sociedade em que se trabalha duramente. E hoje se adora a segurança como a atividade suprema. E então, que horror! Precisamente o trabalhador tornou-se um perigo. Pululam os indivíduos perigosos e por detrás deles o perigo maior, a saber, o indivíduo. Muito bem, esta ideia de que a nossa sociedade é aquela que aposta todas as suas forças e todas as suas fichas na
no nivelamento, no anonimato coletivo em detrimento do indivíduo, é alguma coisa que aponta em Nietzsche para esse temor, esse medo visceral que a nossa sociedade tem diante da figura daquele que assume a sua própria singularidade. Isso é, aquele que não tem exatamente a forma do último homem. Isto é, para aqueles indivíduos que necessitam como de uma atmosfera vital de tempo para si, de uma espécie de relação de cultivo consigo mesmo. Ora, este tipo de relação consigo mesmo só pode brotar do ócio e da preguiça como uma condição vital. Ora, o que há de tão diferente e de tão, digamos assim, atraente nesta colocação de Nietzsche aqui? O que eu gostaria de sugerir a vocês é que nisto aqui existe uma certa relação efetivamente livre e positiva com o ócio, que não é uma relação marcada por uma postura reativa e ressentida com o ócio, que só pode vê-lo como o outro do trabalho alienado e do trabalho escravizante. Eu quero dizer com isto que nós encontramos fora de Nietzsche, sem dúvida também, uma apologia do ócio em vários autores ocidentais, mas uma apologia do ócio que não se assume como uma relação livre, isso é, como uma relação positiva com o ócio, porque ela está desde sempre marcada por uma espécie de recusa do trabalho alienante, do trabalho escravo, e uma justificação ética do ócio que só pode se sustentar a partir dessa recusa da alienação. Portanto, o que esses autores celebram é uma espécie de ligação negativa com o ócio, uma ligação pelo avesso, uma dependência negativa, na medida em que ele só se justifica como o outro de um trabalho que é, este sim, um trabalho que só pode se confundir com tormento, penúria, escravidão e alienação. Mas não uma valorização do ócio, do far niente, enquanto tal e por si mesmo. Eu vou dar um pequeno exemplo. Ernst Bloch, o filósofo do princípio esperança. Nele nós encontramos também uma apologia do ócio e também da preguiça, mas não desta maneira positiva a que eu me refiro, mas sempre sob a forma de uma oposição à ociosidade como um sério problema econômico e moral, cuja solução, em muitos casos, consistiria na necessidade de encontrar um substitutivo do trabalho. Algo assim como um ócio produtivo, ou um ócio ativo, ou, se vocês quiserem, como uma administração sociopolítica do tempo livre. Esse traço fica patente na utopia política de Ernst Bloch. Eu cito um pequeno trecho aqui. Desaparecem as diferenças entre trabalho manual e intelectual, entre cidade e campo. Principalmente, porém, tanto quanto possível, aquelas diferenças entre trabalho e ócio. Uma sociedade sem classes suprime a alienação do trabalho humano, aquela na qual o próprio trabalhador se sente como mercadoria alienada, estranha, reificada e, por causa disso, infeliz em seu trabalho. Por meio dessa mesma desalienação, a sociedade sem classes remove do ócio o vazio desprovido de vida, assim como o domingo, que corresponde inteiramente, ao invés de ser contrastante com ela, à esterilidade do trabalho. Fim da citação. Vocês percebam, portanto, que aqui há
uma avaliação do ócio, mas, como eu digo, de um ócio que já não se diferencia mais do trabalho. É um ócio propriamente produtivo. Uma tal concepção, como eu digo, mantém com o ideal do trabalho uma ligação pelo avesso. Uma dependência reativa que permite a Bloch tornar plausível o seu ideal utópico de uma sociedade sem classes, situada para além da necessidade de trabalho, que não carecerá mais de domingos e feriados, justamente porque nela o hobby tornou-se finalmente profissão. E as festas populares se transformaram no mais belo fenômeno da vida comunitária. Uma sociedade que, em feliz matrimônio com o espírito, escreve ele, pode também fazer a experiência de celebrar com o espírito o seu cotidiano festivo. Fim de citação. Em face disso, abro aqui espaço para uma suspeita de que, em nosso tempo, só encontramos em autores como Nietzsche, e particularmente em seus discípulos antimodernos, uma apreciação produtiva do ócio e do far niente, assim como de modos de vida que são essencialmente aparentados a ele. Por exemplo, o lazer, a dissipação, a gratuidade, a fruição desprovida de finalidade extrínseca e utilitária, como nós vivemos, por exemplo, no prazer estético, na sexualidade, mas também em antíteses extremas, como nos ritos sacrificiais e nas figuras da marginalidade. Em Nietzsche, mas também em Georges Bataille, o ócio é assumido como um valor em si. É acolhido e afirmado no registro pleno do inútil, do não instrumentalizável, do desperdício e da gratuidade pura. Encontramos em Bataille uma problematização explícita desse ponto em suas análises dos ritos sacrificiais. Pois ainda que o sacrifício seja uma forma cultual em que ocorre uma destruição integral da vítima, esta aniquilação para Bataille não produz unicamente uma eliminação sem resíduos. Para ele, o sentido vetorial do sacrifício consiste sempre numa celebração da supremacia, da gratuidade e da superabundância de vida. Por meio da destruição de todo o caráter utilitário da vítima sacrificial, esta é abandonada ao incompreensível arbítrio de uma violência pura e gratuita, cuja potência é a única capaz de unificar e de fundar uma comunidade. Vemos, a partir dessa interpretação, como Bataille pensa o ato religioso do sacrifício enquanto um agir sacro, que não é presidido e orientado por nenhuma finalidade externa. Justamente esta falta de relação utilitária, a completa ausência de qualquer aproveitamento finalístico, constitui o sentido profundo do sacrifício, que o situa em uma esfera de pura gratuidade, destruindo a sujeição da vida à lógica da utilidade e da categoria de finalidade. Para Bataille, existir significa agir sem qualquer finalidade utilitária. Existir significa gastar, não conservar, aceitando a sua própria dimensão trágica da morte. Fim de citação. O sagrado, como o ócio, vemos em Georges Bataille, é algo aparentado com a transgressão, na exata medida em que ele é da ordem da dissipação pura e da simples intensidade. Quanto a Nietzsche, a primeira característica a notar consiste em sua postura intelectual e existencial franca e abertamente positiva em relação à ociosidade. Tendo em vista
as condições do homem moderno, ele escreve: com frequência, esses escravos ficam cansados. Aliás, eles regularmente estão cansados. Por isso eles se satisfazem tanto com as suas distrações, o que constitui a mais curiosa marca do nosso tempo, com os seus redutos de cerveja e de vinho, a sua medida de aprazível entretenimento, as suas festas e as suas igrejas. Tudo isso é tão medíocre, pois aí não se pode consumir muito espírito e muita força. Sim, o ócio, este ócio é o far niente daqueles que ainda conservam muita força em si mesmos. Um outro texto que me parece excelente em relação a isso é aquele no qual nós vemos todos esses elementos que eu venho tratando até agora reunidos num diagnóstico. Esse diagnóstico, Nietzsche o reúne num conceito que ele chama de barbárie civilizada. Em geral, a gente costuma pensar a civilização como o contrário da barbárie. Ora, o nosso tempo é, para ele, justamente caracterizado por ser um tempo de barbárie civilizada. À medida em que andamos para o Ocidente, escreve ele, torna-se cada vez maior a agitação moderna, de modo que, no conjunto, os habitantes da Europa se apresentam aos americanos como amantes da tranquilidade e do prazer, embora se movimentem como abelhas ou como vespas em voo. Essa agitação se torna tão grande que a cultura superior já não pode amadurecer os seus frutos. É como se as estações do ano se seguissem com demasiada rapidez. Por falta de tranquilidade, a nossa civilização se transforma em uma nova barbárie. Em nenhum outro tempo, os ativos, isto é, os intranquilos, valeram tanto como agora. Logo, entre as correções que necessitamos fazer no caráter da humanidade, está fortalecer, em grande medida, o elemento contemplativo. Mas, desde já, o indivíduo que é tranquilo e constante, de cabeça e de coração, tem o direito de acreditar que possui não apenas um bom temperamento, mas uma virtude de utilidade geral, e que, ao preservar esta virtude, está realizando uma tarefa superior. Ora, esta noção de barbárie civilizada e de agitação permanente e intranquila vem mostrar, precisamente em função da sua falta de sentido, que, a despeito de todo o gasto de energia nesse agitar-se permanente, o processo todo é absolutamente irracional. Somos mulheres e homens cuja derradeira e insana virtude consiste em tentar recolher em retrospecto, num plano de conjunto dotado de sentido, justamente aquilo que em nós nada mais é do que caco e fragmentos de experiências vividas. O tempo da nossa existência social, a despeito de toda a sua agitação, encontra-se tão privado de sentido quanto o escravo se encontrava alienado do produto do seu trabalho. Isso nós, que nos consideramos os herdeiros das luzes, que nos orgulhamos de ser os sujeitos da civilização e do desenvolvimento, e que instituímos a nós mesmos como legatários e verdadeiros destinatários do fim da história. A escravidão dos bárbaros, escreve Nietzsche, quer dizer a nossa, é uma escravidão mental marcada pela divisão do trabalho como princípio de barbárie e domínio do mecanismo. A moderna divisão do trabalho, inspirada na fábrica, induz, favorece e consolida as especialidades cada vez mais pronunciadamente unilaterais, tanto no âmbito da produção material,
quanto no do espírito, no reino da necessidade como na liberdade. Ora, esta divisão técnica em especialidades é o fim de um pensar propriamente orgânico. Ou seja, de acordo com o diagnóstico de Nietzsche, a contrapartida do nosso mundo laborioso é justamente a escravidão mental. A escravidão mental que se reflete no íntimo dos nossos corações e na visibilidade dos nossos corpos. Há um texto em que isso me parece expresso de uma forma bastante aguda. Esse texto chama-se Em Favor dos Ociosos. E ele é escrito da seguinte maneira: como sinal de que decaiu a valorização da vida contemplativa, os eruditos de agora competem com os homens ativos numa espécie de fruição precipitada, de modo que parecem valorizar mais esse modo de fruir do que aqueles que realmente lhes convém e que, de fato, é um prazer bem maior. Se eruditos se envergonham do ócio, isso é, por certo, um sinal dos tempos. Mas há algo de nobre no ócio e no lazer. Se o ócio é realmente o começo de todos os vícios, então, ao menos, ele está bem próximo de todas as virtudes. O ocioso é sempre um homem melhor do que o ativo. Mas não pensem que, ao falar do ócio e do lazer, eu estou me referindo a vocês, seus preguiçosos. Fim de citação. A selvageria da moderna barbárie civilizada se denuncia em nossos dias, sobretudo no plano da relação entre a arte e a vida. A devastação e a esterilidade que nos assolam manifesta-se na relação inautêntica, consumista com as obras de arte, cuja fruição exige, antes de tudo, tranquilidade, repouso, sossego, paz no corpo e na alma. Nós, escreve Nietzsche, temos a consciência de uma época laboriosa. Isso não nos permite dedicar à arte as melhores horas e manhãs, ainda que essa arte seja a maior e a mais digna. Para nós, ela faz parte do ócio, da recreação. Damo-lhes o resto do nosso tempo, o resto das nossas forças. Este é o fato mais geral que alterou a posição da arte diante da vida. Ao fazer grandes exigências de tempo e energia aos seus receptores, ela tem contra si, a arte tem contra si a consciência dos laboriosos e dos capazes. Fim de citação. A agitação laboral moderna, no entanto, nem sequer pode ser chamada de trabalho. Considerada em sua verdade, ela é apenas dissipação denegada. Ela nada mais é do que um fazer de conta, do que o contrário da virtude. O ativismo agitado é antes vício e adição. Uma antiga sabedoria zen budista considerava que os mestres e sábios só adquiriam a perfeição que é própria dos homens simples quando fossem capazes de experimentar a mútua necessidade da ação e da contemplação, de modo que, na comum exigência de ambas, restava abolida a oposição excludente entre agir e não agir. Cito um antigo texto zen budista. Os antigos diziam que estavam ativos durante todo o dia e, no entanto, nada tinham feito. Visto a partir da percepção imediata, em meio à atividade domina o repouso. Nós, então, e só então, agimos sem agir. Fim de citação. Isso porque, para essa modalidade de sabedoria oriental, é somente em meio à mais intensa atividade que pode vigorar o repouso, na consciência de que a atividade qualitativamente superior é aquela em que agimos
sem necessidade de agitação, de modo que, em meio à mais intensa atividade, impera a ausência de movimento. Para nós, todavia, seria de grande utilidade gastar um pouco de tempo para reaprender a lição da sempre sóbria e instrutiva filologia. Conquanto de etimologia incerta, a palavra latina labor, trabalho, lavoro, labor, travail, remete à ideia de dor, tormento, agonia, sofrimento, esforço, cansaço, pena, e extrai esta rede de significações da sua relação etimológica com tripalium, um instrumento de tortura usado no princípio da Idade Média. Nossa vertiginosa agitação só é capaz de encontrar repouso na paradoxal espiral permanente de uma necessidade de consumo ininterrupto. Aspas, pois viver continuamente à caça de ganhos obriga a despender o espírito até a exaustão, sempre fingindo, sempre fraudando, antecipando-se aos outros. A autêntica virtude agora é fazer algo em menos tempo do que os demais. Assim, são raras as horas em que uma honesta retidão é permitida. Nessas horas, porém, a pessoa está cansada e gostaria não apenas de se deixar ficar, mas de se estender desajeitadamente ao comprido. É conforme tal inclinação que as pessoas agora escrevem cartas. E o estilo e o espírito das cartas sempre serão o verdadeiro sinal dos tempos. Se ainda há prazer com a sociedade e as artes, é o prazer que arranjam para si os escravos exaustos do trabalho. Que lástima essa modesta alegria de nossa gente culta e inculta. Que lástima essa desconfiança crescente de toda alegria. Cada vez mais o trabalho tem ao seu lado a boa consciência. A inclinação à alegria já se chama a si mesma necessidade de descanso e passa a ter vergonha de si própria. Fazemos isto por nossa saúde, é o que dizem as pessoas quando são flagradas numa excursão no campo, por exemplo. Fim de citação. Com efeito, o estilo e o espírito das cartas serão sempre um inesgotável fundo semiótico, um verdadeiro sinal dos tempos. Nossas cartas são postadas em twitters, blogs, sites e redes virtuais de comunicação imediata, em dimensão espacial intergaláctica e em tempo real. Talvez o elemento de unidade de nosso estilo de comunicação epistolar possa ser encontrado no volume de tráfego em redes mundiais de computadores, em termos de quantidade de transmissão de bytes por segundo. É para aí que conflui a incessante tagarelice que procura sufocar ou anestesiar a vergonhosa indigência de nossas vidas, a sua falta de nobreza e de honra, que no passado habitavam, como sabemos, apenas nas esferas do ócio, das artes e da política. Muito obrigado. Com licença. Não consigo passar. Bem, eu estou inteira à disposição de vocês para as perguntas que quiserem. Professor, muito obrigado. Foi realmente brilhante nessa palestra. Provocações que o professor trouxe nessa barbárie civilizada, achei fantástico, né? Não sei vocês, mas essas provocações sobre o ócio e a preguiça dos tempos atuais,
eu acho que foram extremamente vitais para a gente poder agora refletir e fazer perguntas. Então, se vocês quiserem fazer pergunta, levantem a mão. Mas lembramos que a primeira pergunta será do Karnal. Ele já gravou essa pergunta, então estamos mandando essa pergunta ao ar para todos vocês. Boa noite a todos que nos assistem nessa noite. Boa noite aos que nos acompanham pela internet. Boa noite aos colegas e amigos que vêm aqui falar sobre esse ciclo em que tratamos de 7 virtudes, 7 pecados, 7 defeitos e 7 qualidades, que são um tratado geral sobre o comportamento humano. É um prazer ter ouvido essa exposição do filósofo Oswaldo de Acóia e gostaria também de sugerir uma questão, pensando que os gregos ofertaram ao mundo a possibilidade de que, para ser um filósofo, você deveria ser alguém com ócio, deveria ser dominantemente contemplativo. O mundo capitalista, como várias vezes o de Acóia tocou, introduziu a ideia de que a vida é feita de trabalho, de dedicação, de ocupação permanente. Apenas para provocar, pergunto ao meu amigo de Acóia, é melhor morrer de estresse ou morrer de tédio, já que todos morreremos de qualquer jeito? Obrigado. Bom, obrigado ao Leandro pela pergunta. Uma pergunta difícil de responder, né? Eu acho que, depois daquilo que eu tentei trazer a vocês aqui como elementos para uma reflexão a respeito dessas questões, eu teria pouca hesitação em dizer que o ideal seria poder não morrer nem de tédio e nem de estresse. O ideal seria poder conduzir uma vida em que nós tivéssemos uma dimensão própria para poder fazer do nosso trabalho alguma coisa que fosse não só dissipação, né, mas que também fosse alguma coisa que produzisse intensa gratificação e que pudesse ser um gênero de vida que reservasse para nós algo que eu deixei para tocar no momento das nossas discussões aqui. A mim me parece que, de tudo isso que eu falei a respeito de Nietzsche, também de Bataille, algo resulta como uma sugestão de extrema atualidade e relevância. É preciso que, nos nossos dias, nós sejamos capazes de recuperar um certo sentido de ética ou de ethos, com o qual um pensador como Nietzsche trabalha permanentemente e de forma absolutamente intransigente. Nesse sentido, ou nessa acepção de ethos ou de ética, ética não tem a ver com nenhuma forma de prescrição normativa, imperativo, preceito, mas, pelo contrário, a ética tem uma relação profunda com a arte e ela se torna uma estilística. Ética é, nesse caso, entendida e praticada como uma estilística da existência, como uma relação de si consigo mesmo, como uma espécie de atividade pela qual e no curso da qual nós sejamos capazes de dar forma à nossa vida, imprimir forma às nossas modalidades de existência. Ou seja, transformar a própria vida em uma obra de arte. Esse tipo de postura
é uma postura necessariamente de calma, de tranquilidade, de serenidade, que exige recolhimento, silêncio e, sobretudo, tempo para si mesmo. Eu acho que alguém que fosse capaz de viver hoje, mais ou menos segundo essas coordenadas, dificilmente morreria ou de tédio ou de infarto. Então, eu fico pensando, enfim, que talvez, se nós tivéssemos que fazer uma pergunta, uma resposta ao Leandro nos termos exatamente em que ele a coloca, estresse ou tédio, talvez fosse ainda preferível uma experiência efetivamente radical de tédio, que nos colocaria face a face com um vazio, a partir do qual nós pudéssemos, de fato, começar a preencher a nossa vida com alguma perspectiva de sentido. Boa noite, professor. Aqui. Nós estamos transmitindo esse programa pelo site da CPFL Cultura, onde muitos internautas nos acompanham, e estão chegando várias perguntas pelo chat, né? Então, para começar, vamos à pergunta de Alan P. Há na filosofia heideggeriana alguma correlação com a preguiça ou o trabalho? Pode-se pensar no homem inautêntico ou nas várias formas de queda como a causa ou decorrência da preguiça? Eu agradeço bastante essa pergunta, não só porque ela guarda uma profunda relação com o tema da minha intervenção aqui, mas também porque ela me dá a oportunidade de fazer alguma menção ao livro que acaba de ser lançado. A minha primeiro elemento de resposta seria a questão da queda e da inautenticidade não pode ser considerada em termos simplistas como algo necessariamente mal ou ruim ou algo a ser evitado. Não. Esta condição de vida inautêntica é uma condição na qual todos nós estamos mergulhados. E é justamente a partir dessa inautenticidade é que nós podemos, alguma vez, fazer um trânsito para uma perspectiva de um si próprio e de uma vida autêntica. Mas, precisamente, este trânsito, essa transição, né, do inautêntico, do impessoal, para o autêntico e o si próprio, é alguma coisa que só pode ser feita se nós estivermos em condição de evitar essas duas máximas tentações, que são as tentações do nosso mundo contemporâneo. Isto é, o ativismo e a tagarelice. Ou seja, se nós pudermos compreender que esse ativismo incessante é a melhor maneira de nós nos dissiparmos a nós mesmos, e essa compulsão, essa necessidade imperiosa de estar falando o tempo todo, essa tagarelice que é muito própria do palavrório nosso, que hoje, então, em função, inclusive, destas novas tecnologias, ela transforma as nossas sociedades em uma sociedade do palavrório incessante. Talvez, se a gente pudesse evitar essas duas grandes tentações, a gente efetivamente pudesse ter mais tempo para o silêncio, ter mais tempo para o recolhimento e, portanto, ter mais tempo para si próprio e para a possibilidade de uma vida efetivamente autêntica e não simplesmente impessoal. Aliás, existe uma frase do Nietzsche que eu
acho que, com toda certeza, nós poderíamos aplicar nesse contexto a Heidegger também, que é mais ou menos a seguinte, eu cito de cabeça: quem não tem 2/3 do seu tempo livres para si próprio é escravo, seja ele banqueiro, capitalista, ou professor universitário, ou operário. Boa noite, professor. Boa noite. Prazer ouvi-lo, como sempre. O prazer em vê-lo também. A minha pergunta precisa percorrer um pouquinho a trajetória aí da preguiça na Bíblia para a gente chegar hoje. Quando no Gênesis, uma das primeiras consequências, né, imediatas do pecado original é aquilo, né, do trabalho, né, do suor, colherás, enfim. Logo depois, né, a gente tem a admoestação, vai ter com a formiga, o preguiçoso. E tudo isso, naturalmente, até chegar à parábola dos talentos, né, quando cria um terrorismo suficiente para desenvolver toda essa ética que Max Weber bem explicou, né, da produtividade como uma necessidade ética a partir de um princípio devocional, espiritual, uma compreensão religiosa mesmo. Isso desemboca religiosamente, devocionalmente, nesse quadro que o senhor tão bem apontou. A primeira pergunta dentro dessa perspectiva sim, parece bastante atraente a ideia de termos a possibilidade de nos dedicarmos à política e à filosofia de maneira tão aristocrática, por assim dizer, numa sociedade que, de alguma maneira, precisa de pessoas que construam o palco onde essa palestra é feita e, de alguma maneira, façam essa máquina acontecer de uma maneira que parece um pouco difícil de acreditar que pessoas tenham por hobby e uma sincronicidade entre o seu hobby e o seu trabalho em construir palcos ou a juntar transistores ou coisas semelhantes. Então, de alguma maneira, me parece como fugir dessa natureza aristocrática, dessa reflexão. E, por outro lado, a minha segunda pergunta é que justamente no próprio Sermão da Montanha, o próprio Cristo diz assim, né, não estejais ansiosos com o que comer e beber, olhai os lírios do campo e os passarinhos, a quem Deus tem provido. Né? Então, gostaria que o senhor tecesse algumas considerações a respeito disso. Muito obrigado. Bem, sou eu quem agradece a pergunta, manifesta a pertinência aqui e em particular porque ela me dá um ensejo de tocar em algumas questões que eu acho de máxima importância. O senhor Giancarlo se referiu ao termo provocação. Você sabe muito bem, talvez um dos recursos, né, estratégicos destes textos que eu trouxe aqui, né, é precisamente o efeito provocativo que eles mobilizam. Isso é deliberado no caso da filosofia do Nietzsche, né? Então, por exemplo, justamente um dos sentidos do elogio da dignidade do trabalho e da apologia da dignidade do trabalho é justamente o encobrimento da exploração, né? E o esquecimento
de que, para os gregos, mas não só, né, aquilo que tinha contra si a má consciência era justamente o trabalho. O que era, digamos, o que portava o sinal da infâmia era justamente o trabalho. Tudo se passa, portanto, como se nós tivéssemos feito uma inversão radical. Quer dizer, o mundo moderno é aquele que troca os sinais e vai colocar lá onde você tinha o estigma da servidão e da necessidade, lá você vai colocar o valor propriamente positivo. E isto, é cruel a história, mas isso justamente para garantir que se possa continuar perpetuando a relação de dominação e de exploração. Justamente porque a nossa sociedade não pode funcionar sem isso. Então, esta justificativa edulcorada de uma legitimação moral e religiosa é a contraface de um reconhecimento mudo da necessidade da exploração. E precisamente isso que você usou, aliás, é interessante que você tenha trazido a palavra, né, aristocracia. Essa é uma outra palavra que faz cócega nos nossos ouvidos, quer dizer, ela é politicamente incorreta, ela é, digamos, insuportável para nós. Ora, quando Nietzsche usa o termo aristocracia do espírito, o que ele está querendo fazer é provocar justamente um efeito de distanciamento. Ou seja, a modernidade está tão colada na nossa vista que nós não podemos exercer nenhuma espécie de crítica em relação a ela, simplesmente porque nós não vemos. E nós não queremos reconhecer que nós temos, sim, uma aristocracia bastarda, porque não é uma aristocracia do espírito. Então, esse tipo de coisa, né, aponta muito na direção da sua terceira referência, à sua primeira pergunta, ao ascetismo próprio de uma sociedade mercantil como a nossa. A produtividade, a operosidade é justamente uma exigência da moral ascética, né, que não pode conviver com a perspectiva do excesso, do transbordamento, da dissipação, que é justamente a perspectiva do ócio. Então, nós somos necessariamente uma sociedade da falta, da carência, isto é, aquela que tem que ganhar o pão com o suor do seu rosto. E mesmo no interior desta relação entre a ascese religiosa e a moral capitalista, nós não temos tempo, por exemplo, para essa relação livre com a nossa própria existência e com as atividades do espírito, que é os lírios do campo, que não tecem e não fiam. Quer dizer, é isso que eu estou chamando um pouco de relação a si, relação consigo, né? Uma só coisa é necessária, e a tua irmã escolheu a melhor. A tua irmã não está lá fazendo bolinho de fubá e cuidando da casa, etc. Não, ela escolheu o espírito. Nem sequer para isso, que é um elemento da nossa própria tradição, nós temos abertura mais. Tá? Boa noite, Jacóia. Boa noite.
A minha pergunta, ela ia exatamente nesse sentido do que você acabou de falar. Você apresentou aqui uma postura ética que o indivíduo deveria seguir diante dessa catástrofe que é a impossibilidade de lidar com felicidade, trabalho. Isso. E a minha pergunta é, eu fico perplexa diante do que poderia ser uma saída política diante disso. Você apresentou muito bem uma saída individual, e eu queria entender o que politicamente nós poderíamos fazer em coletivo. Queria saber o que você acha dos movimentos sociais. Você apresentou uma passagem belíssima do Bloch sobre a utopia, e aí eu queria saber se é possível perseguir essa utopia. Bom, eu acho que sim. Eu acho que se nós podemos falar do ponto de vista de uma saída individual, de uma espécie de estilística da existência e de trabalho ético sobre si mesmo, talvez a gente possa, digamos, ampliar essa perspectiva de uma nova forma do ethos para nós aqui, que tenha realmente um alcance social e nesse caso, né, essa utopia a que você se refere, né, ela poderia muito bem ter entre os seus elementos fundamentais ou valores uma perspectiva de justiça. E acho que isso sim é uma saída coletiva ou social ou política, né, e que nos engaja como necessariamente como sócios, né, nesse projeto de sociedade que nós queremos promover. O que é que nós entendemos por justiça hoje? Em que medida nós temos ainda presente para nós, né, uma representação e uma exigência de justiça que pudesse servir realmente de norte, de diretriz, ou se você quiser, de sentido, de orientação. Eu acho que essas preocupações que têm a ver com um olhar acerca daquilo que nós estamos fazendo conosco mesmo, uma exigência de parar para pensar e para refletir, né, para onde nos leva esta figura coletiva de uma vontade de poder que se coloca como absolutamente hegemônica, e quais são os alvos que ela persegue. Eu acho que isso não é só alguma coisa que se coloca para o indivíduo isolado. Embora a essa perspectiva de justiça deva pertencer necessariamente, a meu ver pelo menos, uma espécie de valorização daquilo que o indivíduo representa na sua singularidade também. Eu tenho a impressão que uma diretriz por onde nós podemos pensar produtivamente essa questão seria a partir
da categoria de instrumentalização. Uma reflexão e uma crítica da instrumentalização. Quais são os limites que nós poderíamos propor, limites éticos, mas políticos também, para a instrumentalização das diferentes esferas da nossa vida? Aonde nós podemos encontrar certos redutos no interior dos quais nós possamos refletir sobre esta, digamos, avalanche da instrumentalização, que nos força a pensar sempre em termos estratégicos, né? A tomar qualquer decisão em termos de uma estratégia, digamos, fundamentalmente mercantil. Então, hoje, nós temos problemas imensos do ponto de vista da instrumentalização da nossa vida inteira. E eu acho que nós pensamos muito pouco, né, acerca da extensão e da profundidade dessa instrumentalização. E acho que alguma coisa como o futuro da filosofia, o futuro da humanidade passa necessariamente por aí. No momento em que nós estamos praticamente no limiar de uma instrumentalização integral. Onde você não tem mais nenhum espaço de vida, onde a razão instrumental não exerce o seu domínio absolutamente tirânico, hegemônico. Vamos agora à pergunta da Lara Pinheiro, professor. Nas sociedades atuais, o ócio, no sentido apresentado, é a antítese do culto, a contínua ação vazia, a busca constante e desenfreada de qualquer coisa que aliene as pessoas de si próprias e do real. Professor, o senhor acredita que o ócio é para as massas? Ou seria privilégio de poucos capazes de pensar a existência como obra de arte? Bem, nós temos aí, acho, duas questões, né? Não resta a menor dúvida de que nós encontramos nessa questão da estilística da existência ou da vida como obra de arte, uma espécie de proposta filosófica existencial que se dirige fundamentalmente ao indivíduo. O que nós temos que nos perguntar é justamente o que é que nós entendemos por massa. Eu acho que, se nós compreendermos por massa um certo tipo de fenômeno histórico bastante datado, que é aquilo que se produz em uma sociedade de massa, o que você tem é justamente essa espécie de mediocrização, pasteurização, uniformização e, sobretudo, reificação ao que o Nietzsche se referia. Então, independentemente da condição econômica ou social daquele que justamente não quer ser massa e, portanto, de alguma forma se destaca do coletivo e impede a absorção totalitária da sua singularidade no coletivo, eu acho que esse pode dar a si próprio uma forma, né, transformar a sua vida em uma obra de arte. E isso não é necessariamente uma questão que se equacione apenas com poder econômico ou status social. Eu acho que o gênero massa ele pode ser muito mais amplo do que, em geral, a gente pode suspeitar à primeira vista. Olha, eu não acho que seja muito
escandaloso dizer que nos espaços sociais marcadamente totalitários, é neles que nós encontramos a realização mais integral do que nós poderíamos chamar de massa. Temos agora mais uma questão da internet, a questão do guest. Nietzsche teria um espectador específico quando fala em ócio? Ele estaria se dirigindo à modernidade? Que dizer daqueles para quem o ópio do trabalho é condição de vida? Daqueles para quem o ócio é pesado demais? Pois é. Eu acho que essa é uma pergunta notável, porque é disso que nós estamos falando, né? Ou seja, talvez, para nós, modernos, o ócio realmente seja insuportável. Porque nós não podemos manter com o ócio uma perspectiva que não seja negativa e reativa. Nós só podemos entender o ócio como a justa recompensa de um trabalho estafante. Então, é bem possível que para nós, de fato, o ócio seja insuportável. Mas é precisamente isso que transforma um discurso que aparentemente remete apenas ao passado arcaico ou ao passado reacionário. É isso que transforma esse discurso em algo profundamente atual, porque ele permite justamente que nós possamos criar uma distância reflexiva em relação àquilo que é diretamente o ar que nós respiramos, a atmosfera vital. Ou seja, eu tenho a impressão que quando Nietzsche usa termos como extemporâneo, inatual, etc., é justamente a isso que ele quer se referir. Porque aquilo que parece irrecuperavelmente mergulhado no passado acaba adquirindo uma tal atualidade que ele fala para nós de uma outra perspectiva, coisas que são absolutamente vitais para a nossa existência. Extemporâneo aqui significa justamente, se me permitem uma simplificação grosseira, fazer um tal uso do politicamente incorreto que ele possa exercer uma função crítica. Que ele possa desempenhar um papel crítico. Acabamos de ver aí a palavra aristocracia aparecer aqui. A aristocracia é alguma coisa que para nós já é em si moralmente condenada. Bastou ela ser enunciada. Como se nós, de fato, não tivéssemos as nossas diferentes espécies de aristocracia. Bom, tem mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Aproveitem, né? Mais alguém? Tem mais alguém? Ou passamos para a última da internet? Alguém? Quer fazer, aproveitar? Não. Então, passamos para a última da internet, então. Mais uma questão do guest. A grande maioria precisa trabalhar em 2 ou mais empregos, com um período de descanso inferior a 1/4 do dia, para poder viver sobre um teto com condições mínimas de sobrevivência. Esse discurso é uma proposta filosófica existencial que se dirige a uma maioria privilegiada economicamente? A uma minoria, né, privilegiada economicamente, desculpe. Eu retomo aquilo que já disse. Eu penso que uma das grandes virtudes desse tipo de postura ou de proposta é justamente o efeito provocador que ele produz. Né? Se, para poder viver debaixo de um teto minimamente digno, você precisa ter 3, 4, 5 empregos, etc., etc.,
tem alguma coisa errada aqui. Então, é isso que eu tentei na resposta que sugeri há pouco, digamos, mencionar como utopia. Não me parece que seja uma proposta para economicamente abastados, nem para grandes elites. Não, me parece uma espécie de chamamento de atenção para o caráter absolutamente irracional de uma sociedade que se pretende hiperracionalizada. É isso. Ou seja, uma sociedade que se constrói inteiramente com base no cálculo utilitário e na razão instrumental, e se você parar para pensar em fenômenos como esse que você acaba de mencionar, você vai ver que toda esta organização é absolutamente irracional. Mas como essas questões, como os nossos ouvidos não estão dispostos a ouvir esse tipo de problema, às vezes é preciso gritar. Eu acho que o que o Nietzsche fez foi isso, foi fazer uma espécie de estridência que tornasse possível aos ouvidos modernos ouvir alguma coisa que nós não estamos muito dispostos ainda hoje a escutar. Tá bom? Bem, eu agradeço a vocês de todo o coração pela presença, pela atenção, pela generosidade desse nosso diálogo, nessa interlocução. Uma boa noite a vocês. Bom, nós agradecemos ao senhor também por esses presentes que o senhor nos trouxe, né, da nossa época.